Oi pessoal, boa noite. Boa noite. Pessoal, nós continuamos aqui com o nosso propósito de ler a Bíblia do início até no fim, em família. E hoje, no dia 9 de janeiro de 2024, hoje é uma data especial pra gente, né, Cristiano? É o dia do nosso aniversário de casamento. Hoje a gente tá fazendo 31 anos de casado, fora os anos que a gente namorou, né? Mas 31 anos de casado é muita coisa, é mais que a vida de muita gente, né? Mas tá aí, a gente agora consideramos casados, mas nós mudamos de fase, agora nós passamos para a fase do noivado. A gente não nos consideramos casados, assim, com as obrigações dos casados, mas a gente hoje é noivo, né? E o noivo, acho que é uma outra vida. Vamos ver que vida que vai ser essa de noivo, né, Cristiano? Essa é a proposta nossa para essa nova jornada agora, do 31º. E Deus escreve certo por linhas tortas e vamos aguardar para ver o que espera pra gente aí, beleza? Mas vamos lá. Quando a gente começa, sempre a gente fala de alguma coisa que vem à cabeça, né? E hoje o que tá vindo na minha cabeça é de dar um beijo na Cristiane pelo 31º aniversário. Ela merece um beijo por ele. Né, Cristiane? Nós merecemos, né? Isso. Mais uma chance para nós, né? Mais um ano de chance para nós aí, pra gente poder construir, continuar construindo essa história que a gente está construindo, né? A gente tem vários percalços. Eu tenho certeza que eu não sou perfeito, eu não tenho vontade de ser perfeito, eu sei que eu não sou um pecador nato, como todo ser humano. Sei que Cristiano também é uma outra pecadora, e a gente não tem vontade de ser perfeito, mas a gente trabalha para melhorar, né? Às vezes a gente até dá uma piorada, mas a gente melhora também, né? E eu sou uma pessoa que estuda muito para melhorar. Acredito que esse próximo ano agora vai ser um ano desafiador, né? E a gente vai aprender muito com ele aí. Mas é isso aí. Falando sobre o que vem na cabeça, além do beijo, o que vem na cabeça hoje é a respeito do que a gente tem, né? Eu estava ali agora olhando algumas coisas e assim como um casamento, um carro, um filho, sei lá, uma sociedade, um trabalho, tudo que a gente tem gera uma alegria, gera um cuidado e gera uma despesa. Tudo que a gente tem gera uma alegria, um cuidado e uma despesa. E é mais ou menos assim. Você tem um casamento? Vai te gerar uma alegria. Também vai te gerar um cuidado. O que é o cuidado? O cuidado é o trabalho que você tem que ter com a coisa. Quando você não cuida, acaba. Tudo que você não cuidar na sua vida vai acabar. Se você não cuidar do seu carro, deixar ele parado lá, ele vai acabar. E você vai perder ele. Tudo que você não cuida, você perde. A natureza te toma. Se você deixar alguma coisa parada no meio do mato qualquer, o mato vai corroer, o ferrugem, as coisas vão comendo. Se for uma coisa física. Se for um relacionamento, você não cuidar, vai acontecer igual também. Alguma coisa vai corroendo, o tempo vai corroendo ali e acaba. Então, nesse mundo é o seguinte, ou você cuida ou acaba. Então, tudo que você tem te gera uma alegria, porque quando você tem uma coisa bacana e tal, vai te gerar uma alegria, vai te gerar uma alegria. Ou não, e um cuidado e uma despesa. Porque também as coisas têm despesa, ou seja, tem que pagar, tem que ter um gasto financeiro para você manter aquilo, né? E geralmente quando a gente quer alguma coisa, a gente não pensa na parte negativa, a gente pensa só na positiva. Eu quero isso. Tá, beleza, mas você está disposto a cuidar disso? Eu quero um cachorrinho. Beleza, você está disposto a cuidar do cachorrinho? Tá, vai me dar alegria. Beleza, mas está disposto a cuidar? Tô. Tá, você está disposto a pagar também até despesa para cuidar do cachorrinho? Sim, então beleza, então você vai lá e tem. Porque a pessoa geralmente pensa só na parte boa do cachorro, né? E isso acontece com tudo. Então, ao escolhermos algo, lembrar, né, do cuidado e da despesa que vai ter com ele. Porque quando a alegria é grande, o cuidado e a despesa é tranquilo. Você tem cuidado, você paga a despesa tranquilo, não faz diferença nenhuma. Beleza? Falamos demais por hoje na frase inicial. Vamos passar agora para a leitura, que é Samuel, o livro 1 de Samuel, né? Capítulos de 10 a 14. E a Cristiane vai ler para a gente aí. Samuel de 10 a 14, Cristiane. Né? A gente ficou até meio sem parar de pensando, demorou a pegar no tranco ali. Tá pensando no tudo que você tem gera uma alegria, um cuidado e uma despesa. Deve estar ali matutando. Mas vale a pena. Se vale a pena, o cuidado e a despesa se ignora, né? Isso aí. Então Samuel pegou um frasco de azeite e o derramou sobre a sua cabeça e o beijou e disse:
Porventura o Senhor não te ungiu para ser capitão sobre a sua herança? Hoje, quando tiveres partido de mim, então encontrarás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no limite de Benjamim, em Zelza, e eles te dirão: os jumentos que foste procurar foram encontrados, e eis que o teu pai deixou de se preocupar com os jumentos, e por ti se aflige, dizendo: o que farei pelo meu filho? Então prosseguirás adiante dali, e chegarás à planície de Tabor, e ali te encontrarão três homens subindo até Deus, a Betel, um carregando 3 cabritos, e outro carregando 3 pães, e um outro carregando uma garrafa de vinho. E eles te saudarão e te darão 2 pães, os quais receberás das suas mãos. Depois disso, tu virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E sucederá que, quando chegares lá na cidade, encontrarás uma companhia de profetas descendo do lugar alto com um saltério, e um tamborim, e uma flauta, e uma harpa adiante deles. E eles profetizarão. E o Espírito do Senhor virá sobre ti, e tu profetizarás com eles, e será transformado em outro homem. E será que, quando estes sinais chegaram a ti, farás segundo o que te pedir a ocasião, que Deus está contigo. E tu descerás adiante de mim até Gigal, e eis que descerei a ti, para ofereceres ofertas queimadas, e para sacrificares sacrifícios de ofertas pacíficas. 7 dias tu guardarás, até que eu venha a ti para te mostrar o que farás. E assim foi que, quando ele virou as costas para se afastar de Samuel, Deus lhe deu um outro coração, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. E quando eles chegaram lá no outeiro, eis que uma companhia de profetas o encontrou. E o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele profetizou no meio deles. E sucedeu que, quando todos os que conheciam anteriormente o viram, eis que ele profetizava no meio dos profetas. Então as pessoas disseram umas às outras: o que é isso que sobreveio ao filho de Quis? Está Saul também entre os profetas? E um do mesmo lugar respondeu e disse: mas quem é o pai deles? Por isso tornou-se um provérbio. Está Saul também entre os profetas? E quando terminou de profetizar, ele chegou ao lugar alto. E o tio de Saul disse a ele e ao seu servo: para onde fostes vós? E ele disse: procurar os jumentos. E quando vimos que eles não estavam em parte alguma, viemos a Samuel. E o tio de Saul disse: conta-me, rogo-te, o que Samuel te disse. E Saul disse ao seu tio: ele nos contou claramente que os jumentos foram encontrados. Porém, sobre o assunto do reinado, do qual Samuel havia falado, ele não lhe contou. Saul é proclamado rei. E Samuel convocou o povo para se congregar ao Senhor em Mispá, e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu retirei Israel do Egito e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos e daqueles que vos oprimiam. E vós, neste dia, rejeitastes o vosso Deus, que vos salvou pessoalmente de todas as vossas adversidades e das vossas tribulações. E vós dissestes a ele: não, mas põe um rei sobre nós. Agora, portanto, apresentai-vos diante do Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos milhares. E depois que Samuel fez todas as tribos de Israel se aproximarem, a tribo de Benjamim foi tomada. Quando ele havia feito a tribo de Benjamim se aproximar pelas suas famílias, a família de Matre foi tomada, e Saul, o filho de Quis, foi tomado. E quando eles o procuraram, ele não pôde ser encontrado. Por isso, eles continuaram a consultar o Senhor, se o homem ainda haveria de ir para lá. E o Senhor respondeu:
eis que ele se ocultou no meio das coisas. E eles correram e o tiraram de lá. E quando ele ficou de pé no meio do povo, ele era mais alto do que qualquer um do povo, do ombro para cima. E Samuel disse a todo o povo: Vedes vós aquele que o Senhor escolheu, que não há ninguém como ele no meio de todo o povo? E todo o povo gritou e disse: Deus salve o rei. Então Samuel contou ao povo a conduta do rei, e a escreveu em um livro, e o colocou diante do Senhor. E Samuel despediu todo o povo, cada homem para a sua casa. E Saul também foi para casa em Gibeá, e para lá foi com ele um grupo de homens, cujos corações Deus havia tocado. Porém, os filhos de Belial disseram: Como este homem nos salvará? E eles os desprezaram e não lhes trouxeram presentes. Porém, ele manteve a sua paz. Saul derrota aos amonitas. Então Naás, o amonita, subiu e acampou contra Jabes de Gileade. E todos os homens de Jabes disseram a Naás: Faz um pacto conosco, e nós te serviremos. E Naás, o amonita, respondeu-lhes: Com esta condição farei um pacto convosco, e que eu possa arrancar todos os vossos olhos direito e lançar isto como um vexame sobre todo o Israel. E os anciãos de Jabes lhe disseram: Dá-nos trégua de 7 dias, para que possamos enviar mensageiros para todos os termos de Israel. E então, se não houver homem que nos salve, viremos a ti. Então vieram os mensageiros de Gibeá de Saul, e contaram as notícias aos ouvidos do povo. E todo o povo ergueu a voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo atrás do rebanho, e Saul disse: O que aflige o povo que eles pranteiam? E lhe contaram as notícias sobre os homens de Jabes. E o Espírito de Deus veio sobre Saul quando ele ouviu aquelas notícias, e a sua ira se acendeu sobremaneira. E ele tomou uma junta de bois e a cortou em pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: Quem quer que não vier após Saul e após Samuel, assim será feito aos seus bois. E o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles saíram em um acordo. E quando eles o contou em Bezeque, os filhos de Israel eram 300.000, e os homens de Judá 30.000. E eles disseram aos mensageiros que vieram: Assim direis aos homens de Jabes de Gileade: Amanhã, por volta da hora em que o sol estiver quente, vós tereis auxílio. E os mensageiros vieram e apresentaram aquilo aos homens de Jabes, e eles ficaram alegres. Por isso os homens de Jabes disseram: Amanhã viremos até vós, e vós fareis conosco tudo o que vos parecer bem. E assim foi pela manhã que Saul pôs o povo em 3 companhias. E eles entraram no meio do exército na vigília matinal, e mataram os amonitas até o calor do dia. E sucedeu que aqueles que restaram foram espalhados, de forma que 2 deles não foram deixados juntos. E o povo disse a Samuel: Quem é aquele que disse: Reinará Saul sobre nós? Trazei os homens para que possamos levá-los à morte. E Saul disse: Nenhum homem será levado à morte neste dia, pois hoje o Senhor operou salvação em Israel. Então disse Samuel ao povo: Vinde e vamos a Gilgal, e lá renovemos o reino. E todo o povo foi a Gilgal, e lá fizeram de Saul rei diante do Senhor em Gilgal. E lá eles sacrificaram sacrifícios de oferta de paz diante do Senhor. E lá Saul e todos os homens de Israel se alegraram grandemente. A palavra de despedida de Samuel. E Samuel disse a todo o Israel: Eis que tenho atentado à vossa voz em tudo o que me dissestes, e preparei um rei sobre vós. E agora, eis que o rei caminha diante de vós, e eu estou velho e tenho a cabeça branca, e eis que os meus filhos estão convosco. E eu tenho caminhado diante de vós
desde a minha infância até este dia. Vede, aqui estou. Testemunhai contra mim diante do Senhor e diante do seu ungido. De quem tomei o boi? Ou de quem tomei o jumento? Ou a quem defraudei? A quem oprimi? Ou de quem é a mão da qual recebi qualquer suborno, para com isto fechar os meus olhos? E eu o restituirei. E eles disseram: Tu não nos fraudastes, nem nos oprimistes, tampouco tomastes algo da mão de qualquer homem. E ele lhes disse: O Senhor testemunha contra vós, e o seu ungido a testemunha nesse dia, de que vós não tendes achado nada na minha mão. E eles responderam: Ele é testemunha. E Samuel disse ao povo: Foi o Senhor que pôs à frente Moisés e Araão, e que tirou os vossos pais da terra do Egito. Agora, portanto, aquietai-vos, para que eu possa arrazoar convosco diante do Senhor, sobre todos os atos juntos do Senhor, os quais ele fez a vós e aos vossos pais. Quando Jacó chegou ao Egito, e os vossos pais clamaram ao Senhor, então o Senhor enviou Moisés e Araão, os quais libertaram os vossos pais do Egito, e fizeram com que eles habitassem nesse lugar. E quando eles se esqueceram do Senhor, seu Deus, ele os vendeu à mão de Císera, capitão do exército de Hazor, e à mão dos filisteus, e à mão do rei de Moabe, e eles lutaram contra eles. E eles clamaram ao Senhor e disseram: Pecamos, porque abandonamos o Senhor e servindo os Baales e Arastarote, mas agora livrai-nos da mão dos nossos inimigos e te serviremos. E o Senhor enviou Jerubaal e Baraque, e Jefté e Samuel, e os libertou da mão dos vossos inimigos de todos os lados, e vós habitastes seguros. E quando vós viestes de Naás, o rei dos filhos de Amon vinha contra vós, dissestes-me: Não mais um rei reinará sobre nós, quando o Senhor, vosso Deus, era o vosso rei. Agora, portanto, contemplai o rei a quem escolhestes e a quem desejastes. E eis que o Senhor colocou sobre vós um rei. Se vós temerdes ao Senhor e servi-lo e obedecerdes à sua voz, e não vos rebelardes contra o mandamento do Senhor, então, tanto vós como o vosso rei, que sobre vós reina, continuareis a seguir o Senhor, vosso Deus. Mas, se não obedecestes à voz do Senhor e vos rebelardes contra o mandamento do Senhor, então a mão do Senhor será contra vós, como foi contra os vossos pais. Agora, portanto, ficai de pé e vede essa grande coisa que o Senhor fará diante dos vossos olhos. Não é hoje o dia da colheita do trigo? Clamei ao Senhor, e ele enviará trovão e chuva, para que percebais e vejais que a vossa iniquidade é grande, e que vós tendes cometido à vista do Senhor, e pedir-lhe um rei. Assim, Samuel clamou ao Senhor, e o Senhor enviou trovão e chuva naquele dia. E todo o povo temeu muitíssimo ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: Orai pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não pereçarmos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos este mal, e pedimos para nós um rei. E Samuel disse ao povo: Não temais, tendes cometido toda essa iniquidade, contudo não vos desvieis do seguir do Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. E não vos desvieis para o lado, pois então ireis atrás de coisas vãs, as quais não podem vos acrescentar, nem libertar, posto que são vãs. Pois o Senhor não abandonará o seu povo por causa do seu grande nome, porque aprove ao Senhor fazer de vós o seu povo. Ademais, quanto a mim, Deus me livre de pecar contra o Senhor, ao cessar de orar por vós. Mas eu
vos ensinarei o bom e reto caminho. Basta temer ao Senhor e servi-lo em verdade de todo o vosso coração. Pois considerai quão grandes coisas ele fez por vós. Porém, se vós continuardes procedendo iniguamente, sereis consumidos tanto vós como o vosso rei. Guerra contra os filisteus. Saul reinou 1 ano, e quando ele havia reinado 2 anos sobre Israel, Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, dos quais 2.000 estavam em Saul, em Miquimás e no monte Betel, e 1.000 estavam em Jonatas, em Gibeá de Benjamim. E o restante do povo lhe enviou, cada qual para sua tenda. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, e os filisteus ouviram sobre isso. E Saul soprou a trombeta para toda a terra, dizendo: que ouçam os hebreus. E todo Israel ouviu dizer que Saul havia ferido uma guarnição dos filisteus, e que Israel também era tido como abominação pelos filisteus. E o povo todo foi convocado junto a Saul a Gilgal. E os filisteus se reuniram para lutar contra Israel, 30.000 carruagens e 6.000 cavaleiros, o povo como a areia que está na beira do mar em multidão. E eles subiram e acamparam em Miquimás, a leste de Beteave. Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, pois o povo estava angustiado, então o povo se escondeu em cavernas e em matas e em rochas, e em lugares altos e em covas. E alguns dos hebreus atravessaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. Quanto a Saul, ele ainda estava em Gigal, e todo o povo o seguia tremendo. E ele esperou 7 dias, de acordo com o tempo determinado que Samuel havia indicado. Mas Samuel não veio a Gigal, e o povo espalhou-se para longe dele. E Saul disse: trazei-me aqui uma oferta queimada e ofertas de paz. E ele ofereceu a oferta queimada. E sucedeu que assim que ele terminou de oferecer a oferta queimada, eis que Samuel chegou, e Saul saiu ao seu encontro para que ele pudesse saudá-lo. E Samuel disse: o que fizestes? E Saul disse: como vi que o povo estava espalhado para longe de mim, e tu não vieste dentro dos dias indicados, e que os filisteus se reuniam em Miquimás, por isso disse eu: os filisteus descerão agora sobre mim em Gigal, e não fiz súplica diante do Senhor. Eu forcei-me, portanto, e ofereci uma oferta queimada. E Samuel disse a Saul: procedestes loucamente, não guardastes os mandamentos do Senhor teu Deus, o qual te ordenou. Pois agora o Senhor teria estabelecido o teu reino sobre Israel para todo sempre. Porém agora o teu reino não continuará. O Senhor procurou para si um homem segundo o seu próprio coração, e o Senhor ordenou que ele fosse capitão sobre o seu povo, porque tu não tens guardado aquilo que o Senhor te ordenou. E Samuel se levantou e subiu de Gigal até Gibeá de Benjamim. E Saul enumerou o povo que estava presente com ele, cerca de 600 homens. Israel desarmado. E Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que estava presente com eles, ficaram em Gibeá de Benjamim, mas os filisteus acamparam em Miquimás. E os espoliadores saíram dos acampamentos dos filisteus em 3 companhias. Uma companhia virou-se para o caminho que leva a Ofra, a terra de Sual, e outra companhia virou-se para o caminho de Bet-Horon. E outra companhia virou-se para o caminho do limite que olha para o vale de Zeboim em direção ao deserto. Ora, não havia ferreiro ao longo de toda a terra de Israel, pois os filisteus diziam: para que os hebreus não façam para si espadas ou lanças, mas todos os israelitas desciam até os filisteus para afiar, cada qual ao seu arado e a sua
relha, e o seu machado e o seu enxadão. Contudo, eles tinham uma lima para os enxadões, e para as relhas, e para as forquilhas, e para os machados, e para afiar os aguilhões. Assim sucedeu que no dia da batalha não havia espada, nem lança na mão de qualquer um do povo que estava em Saul e Jonatas. Porém, havia com Saul e com Jonatas o seu filho. E a guarnição dos filisteus saiu para a passagem de Miquimás. Jonatas derrota os filisteus. Ora, sucedeu que num dia Jonatas... Não, a gente passou já. Já? Não. Ainda até 16, não? 14? 14? Pode. Ok. Bom. Tá bom? Não vai dar muito. Então, Tá 20 segundos já. paremos. Beleza. Bom, vamos falar algumas coisas aqui sobre o que eu consegui observar aqui, prestando atenção no que eu estava falando. Vamos lá, então, Samuel 10 a 13, a gente mudou aqui um pouquinho, era para 10 a 14, mas como o vídeo está ficando bem grande, a gente pôs 10 a 13, são 4 capítulos. Samuel diz a Saul, em determinado tempo ali, que 7 dias tu guardarás para receber o que vem para ti. Eu já tinha falado há algum tempo atrás que o jeito de ler a Bíblia para mim está um pouco mudado. A gente pode ler a Bíblia como ela está, na íntegra, né? Como ela é e tal, aquilo ali. Ou como Neville Goddard fala que a Bíblia é como se fosse coisas que acontecem na cabeça da gente, dentro da mentalidade da gente, e ela conta casos ali como se fosse uma comparação, alguma coisa nesse sentido. Então eu consigo ver tanto na parte normal, como se fosse um filme, eu estaria assistindo aquilo, como essa comparação são coisas que acontecem na cabeça da gente, né? O nosso interior sendo lutas internas, brigas, liderança e tal, vai, não vai, tipo isso. Mas vendo, né? Então aqui a gente percebe a parte da paciência, né? Que tem que ter o tempo e tal, e o 7 de volta aqui, a gente falava de setembro também, há um tempo atrás aí. E a gente começa a fazer algumas observações, e sempre aquela coisa da sabedoria, de ter calma, de acreditar, vai dar certo, né? Sempre nessa pegada. Também que, ó, se for levar para o lado ali da comparação com a mente do que acontece internamente na mente da gente, todos os assuntos, faz muito sentido. Se for como filme, também é o filme contado na íntegra, né? E Samuel também conta ao povo como que deve ser a conduta de um rei. Ele explica, o rei tem que ser assim, tem que ser assado, o rei tem que acreditar, tem que fazer isso, né? E explica para o povo e fala que Saul tá, ao que tudo indica ali, já está meio apto a ser esse novo rei, né? Já que o pessoal acreditava muito em Samuel, que era uma pessoa que foi destinada por Deus ali, né? De acordo com a fala da Bíblia, que o povo seguisse ele, né? Seria o rei que lideraria aquele povo de Israel naquele momento. Samuel também, em determinado momento, já está mais velhinho, aí ele despede do seu povo, né? E nesse estágio da vida dele, já de mais velho, ele pede ao povo para seguir a Deus, seguir o caminho que Deus fala, e Deus fala para ele em pensamentos também, ele vem ali, então toda aquela parte que eu falei, de positividade, liderança, assim, tem que fazer essa. Então ele pede aquilo ali, e pede que também sigam ao novo rei, que é Saul, né? Que deem a ele como diz, a liderança, né? Para que ele seja o rei, que ele possa assumir aquilo ali. Pede isso pro pessoal. E Samuel também fala de uma coisa aqui que eu acho muito interessante também no budismo, que é o caminho reto, né? No budismo também, para quem conhece, existe o caminho reto, né? A forma correta de ser, o jeito correto de falar, correto, o pensamento correto, a fala correta, né? A visão correta, a ação correta, né? E quando você vai entendendo, eu estou misturando Bíblia com budismo, mas quando você entende o budismo, que são 8 caminhos, o caminho óptimo, a gente percebe que a visão da reta, e aqui na Bíblia também a gente vê coisa semelhante. Então Samuel fala aqui do caminho reto, né? Que é a comparação que eu estou fazendo, e ele fala assim, não se desviará nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, não tem meio termo, existe o jeito correto e existe os outros jeitos. Então ele fala, o caminho de Deus é certo, é como se fosse uma sequência. Vamos pegar um pouco de novo de Neville Goddard e falar da cabeça também?
o que acontece dentro da cabeça da gente? Você já percebeu quando você faz a coisa certa, a tendência é que dê certo, e quando você faz a coisa errada, a tendência é que dê errado? Você já percebeu também que... Olha eu pensando nas coisas erradas que eu fiz aqui, me peguei pensando em coisa errada aqui. Você já percebeu também que a gente é o maior julgador da gente mesmo, que a gente acaba questionando algumas coisas ali? E por exemplo, se você pegar tudo que a Bíblia fala do que é correto, o jeito certo de fazer, que é, né, seguir, não fazer isso, não prejudicar a pessoa e tal, tipo assim, se você não faz nada de mal, a tendência é que dê certo. Se você faz de mal, só que mal e bom, o mal e o que é bom e ruim é um julgamento, né? E o julgamento é muito ligado ao que a pessoa entende por certo e errado. Também é outro julgamento, certo e errado. Mas ele fala assim, se você seguir mais ou menos nessa linha, dá certo. Se você seguir mais ou menos nessa, dá errado. E ele começa a questionar isso daí, sobre várias coisas, a ponto de Saul já, né, que é o novo rei, Samuel já estava velho, meio que abdicou do trono para que tenha o privilégio de Saul, né, assumir esse trono. E em determinado momento, Saul sai já, liderando o povo e tal, e acontece algumas coisas ali que não foi muito do agrado dele. Mas lembra dos 7 dias, que era para ele aguardar, 7 dias, né, que o que era para ele ia acontecer? Ele não aguarda, e ele começa a ver o pessoal fugindo ali, ou seja, percebi ali nessa fala que ele perde um pouco da fé, e ele começa a não esperar, e ele já começa meio que, deixa eu fazer aqui para queimar, né, ele fala, fazer uma oferta, né, uma oferta queimada, né, fazer uma oferta queimada, ou seja, era um sacrifício, né, onde queimava essas caras, aquela coisa que a gente já conhece, e para suave, né, aquela coisa de Javé, a gente vê, né, para alegrar Javé, o churrasco, vamos dizer assim, né, aquele cheiro ali. Então essa oferta queimada, ele vai e faz ela para poder sair daquela situação, quando ele viu que o povo estava meio afastando dele, e ele não continuou firme ali, que era o que tinha passado, as diretrizes para ele, que Samuel tinha falado para ele, que Deus tinha falado que ele tinha que guardar, né, que falava fala assim, 7 dias tu guardarás para receber o que vem para ti. E ele não guardou, acabou que ele não sentiu bem, meio que duvidou. Olha de novo na cabeça da gente, eu também estou vendo isso aí toda hora. Quando a gente pega alguma coisa, que a gente começa a duvidar, que a gente começa meio, será, não sei, aí parece que a coisa meio que desmonta o planejamento. Você tem o poder da fé é isso, é acreditar mesmo sem provas, né? Mesmo vendo que está tudo acontecendo ao contrário, mas mesmo assim você acha o caminho ali para que aquilo aconteça. Então, Samuel questiona Saul sobre o seu jeito de liderar, sobre o jeito que ele estava liderando o povo. E ele fala assim, que Saul não seguiu os mandamentos de Deus, segundo Samuel havia explicado. E que por isso ele ia sofrer algumas consequências, ele ia perder tal coisa, ia acontecer isso, aquilo outro. E aí, com esse resumo, acaba-se até o capítulo 13, né? A Cristiane até começou a fazer o capítulo 14, mas já era um outro assunto. Mas é isso. Eu estou gostando de ver essa mistura, né? Eu lendo a Bíblia, entendendo o que passa na cabeça, como era a sugestão de Neville Goddard, eu lendo a Bíblia, entendendo o caminho reto do budismo. Inclusive, falava de Jesus Cristo, fala isso na Bíblia, tá, gente? Algumas falas, né, que Jesus Cristo é como se você pegar o budismo também, é exatamente o que Jesus fazia, que a gente não chegou na parte de Jesus aqui ainda, né? Estamos no Velho Testamento. Mas é sobre o caminho reto, correto, né? Então quando você mistura isso daí e tal, eu tô gostando, que eu tô pegando um pouco de cada coisa e meio que misturando um pouco o caminho também, sem aquela coisa de julgar, não tô julgando, eu tô só aprendendo. A Cristiane lendo também, acho que a Cristiane pega algumas coisas ali, quando eu falo ela também pega, quando ela fala eu pego, daí a lógica dos dois juntos, ela lê para mim pegando alguma coisa, porque quando você tem que explicar o que você entendeu, você aprende mais do que quem está ouvindo. Porque para explicar você tem que ter entendido, senão não tem jeito. Para mim poder falar isso aqui, eu tive que prestar atenção e fazer alguns detalhes, não é mesmo? Isso. Né? E às vezes só lendo, você não conseguiria às vezes falar alguma coisa disso aqui, né? Só lendo não conseguiria, porque um tem que estar lendo e prestando atenção. Fechou? É isso aí, gente. Um feliz dia, né? Do nosso aniversário de casamento. Um feliz dia para nós, uma feliz noite agora, que já passou o dia, né? O dia já foi muito bom, muito corrido, trabalhoso, porém corrido ali, mas bom, produtivo, né? Isso é bom demais. E agora uma feliz noite para nós agora. E agradecer a Deus, agradecer a possibilidade de estar continuando mais um ano, que nós estamos nos dando e Deus ajudando a gente nesse sentido. Abençoando. Abençoando a gente, se Deus quiser.
com a graça de Deus, mais um ano de casamento aí, para manter isso tudo que a gente construiu, essa família linda, isso tudo que a gente já tem, e que a gente às vezes fica trabalhando, parece, para desconstruir, porque loucura, né? Você custa chegar no nível desse, depois, por coisas de ego, egoísmo, por coisas de falta de paciência, ou por, sei lá, por visões distorcidas, e eu falo isso aí tanto da minha parte quanto da parte dela, eu falo dos dois lados, não estou defendendo ninguém aqui, nem acusando ninguém. Às vezes a gente acaba deixando ir. Então o negócio é conversar, entender o que está errado, trabalhar para consertar. Se você não faz parte da solução, você faz parte do problema. Eu prefiro fazer parte da solução. E você? Também. E você? Né? Então, se você não faz parte da solução, você faz parte do problema. Eu sou parte da solução, sempre. Beleza? Fica todo mundo com Deus, vida que segue, e vamos lá. E o que vier, é isso mesmo. A gente está aí preparado para o que vier. Vai ser o que a gente quer ou coisa melhor. Beleza? Um grande abraço. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.